Olá, o Bem-Estar continua aqui na internet. A gente está hoje com o neurologista Marcelo Calderaro, que vai tirar mais dúvidas que chegaram sobre dor de cabeça. Boa tarde, doutor. Tudo bem, né? Primeira dúvida do João Paulo, em Arcos, Minas Gerais. Ele diz, se há centenas de tipos de dor de cabeça, como a gente viu no programa hoje, como identificar o tipo correto e buscar um tratamento que seja eficiente? Muito bom. João Paulo, veja, a gente faz o diagnóstico do tipo de dor de cabeça fazendo todo um monte de perguntas que fazem parte da consulta médica, né? De uma forma geral, a gente divide as dores de cabeça em o que a gente chama de dores secundárias, que são aquelas ligadas à sinusite, à gripe, ou a coisas mais graves, tumor, aneurisma, coisas potencialmente fatais, eventualmente, mas que felizmente são a minoria. E as causas mais comuns de dor de cabeça, elas são o que a gente chama de dor de cabeça primária, que são dores que recorrem ao longo do tempo, sempre com características muito bem definidas, com uma apresentação clínica que se repete ao longo do tempo e que, ao longo da história do indivíduo, a repetição e a estereotipia, quer dizer, sempre a manutenção das mesmas características ao longo do tempo, fazem com que o médico consiga fechar um diagnóstico adequado. Então, dessa forma, o indivíduo chega no médico contando não uma única dor totalmente diferente, mas crises de dor que se repetem ao longo do tempo, latejantes, com metade da cabeça acometida, fica pulsando metade da cabeça, com enjoo, luz incomodando, barulho incomodando, e isso acontecendo a cada, sei lá, 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, pronto, o diagnóstico clínico de enxaqueca, ele é feito desde que, após um exame clínico e neurológico adequado, a gente não encontre nada de diferente. Quer dizer, a gente não pode ter um indivíduo com uma alteração do exame clínico ou do exame neurológico que faça com que a gente suspeite de alguma outra coisa, certo? Então, mas, de uma forma geral, é a história clínica que vai fazer com que a gente consiga fechar o diagnóstico do tipo de dor de cabeça e a necessidade ou não de investigação com mais exames. A maior parte das dores de cabeça, a gente fecha o diagnóstico com a história clínica, não precisa fazer nenhum tipo de exame complementar. Aquela coisa de, eu fui no médico, ele nem pediu nenhum exame. A maior parte das vezes, para a dor de cabeça, não é necessário fazer nenhum exame. Mas é importante destacar que a pessoa precisa ir ao médico, precisa passar por essa avaliação para ter um diagnóstico. Eu costumo brincar que o melhor remédio para dor de cabeça é o médico. Com todos os seus efeitos colaterais, como qualquer remédio, mas o melhor remédio para dor de cabeça é o médico, porque é ele o profissional que tem condições de, a partir de uma determinada apresentação clínica, fechar um diagnóstico. Entenda que dor de cabeça é um sintoma, dor de cabeça não é uma doença. O sintoma é que nem febre. Se você chegar no médico, estou com febre, o médico vai fazer uma série de perguntas e vai te examinar para poder descobrir a causa da sua febre. A mesma coisa vale para dor de cabeça. Se você tem uma dor de cabeça, você vai ao médico com o sintoma dor de cabeça, o indivíduo faz uma série de perguntas, examina, e ele chega a um diagnóstico da causa da dor de cabeça, que pode ser uma enxaqueca, uma dor tipo tensional, ou um tumor, um aneurisma, o que quer que seja, mas parte do diagnóstico, o diagnóstico ele acaba saindo por conta dessa entrevista médica. Portanto, tem que ir ao médico, né? Se você tem alguma dúvida sobre a sua dor, mais do que ficar lá remoendo as suas dúvidas, vale a pena ter uma consulta com o médico que pode te esclarecer adequadamente, ainda que isso não seja alguma coisa mais séria. Então, às vezes o paciente chega no médico e fala, o médico falou que não é nada. Fala, não é nada de grave, mas provavelmente ele deu um diagnóstico de uma enxaqueca, uma dor tipo tensional. Não é que não é nada. É este o diagnóstico, entendeu? Agora, a próxima pergunta do Gabriel Luiz, de Brasília. Ele pergunta se é possível saber o motivo da dor de cabeça dependendo da região que dói. Muito bom. Gabriel, a gente não faz o diagnóstico dos tipos de dor de cabeça exclusivamente pelo local que dói. Isso é uma das várias variáveis que são interpretadas pelo médico para poder compor um cenário clínico que vai fechar um diagnóstico. Então, por exemplo, no caso da enxaqueca, que é a dor de cabeça que mais comumente vai levar o paciente ao médico, a gente sabe que a característica da dor na enxaqueca, ela é de doer geralmente aqui na frente, em um ou nos dois lados. Tá? Então, se você vai falar, o local da dor é importante? É importante, mas
também depende da dor ser latejante, depende da dor piorar com algum tipo de atividade física. O indivíduo prefere não fazer atividade física como balançar a cabeça, tossir, pisar no chão. Em geral, é uma dor que é moderada a intensa, a ponto de atrapalhar ou incapacitar para as atividades. Se você estivesse aqui com uma crise de enxaqueca, você não estaria possivelmente muito confortável com a entrevista. Você talvez tivesse que ser medicada para poder trabalhar. E frequentemente tem os fenômenos associados: náusea, enjoo, né? Vômito, aversão à luz, aversão ao som. E isso faz parte do cenário clínico da enxaqueca. Quer dizer, não é apenas a localização, é um conjunto de sintomas que, quando contextualizados, eles vão fechar um diagnóstico médico. Tá? A dúvida agora é da Maíra, de São Paulo. Enxaqueca tem idade para começar? Existe uma idade em que ela é mais frequente. Tá? Se a gente for avaliar a curva do início, portanto, da incidência da enxaqueca, dependendo da faixa etária, a gente sabe que mesmo criança, a partir de 5, 6 anos, ela pode começar a ter já crise de enxaqueca, mas o pico de incidência acontece entre a segunda e a terceira década. De tal forma que isso vai aumentando ao longo do tempo, principalmente nas mulheres, mas também vai aumentando nos homens. Então, entre a segunda e a terceira década, a gente atinge uma proporção de 3 mulheres para cada homem. Existem fatores hormonais que estão sendo responsáveis por essa maior incidência nas mulheres do que nos homens, mas em ambos isso vai aumentando ao longo do tempo. Então, mesmo crianças, elas podem apresentar enxaqueca. Em geral, é uma doença de mais adultos jovens, o mais comum é que seja uma doença de adultos jovens. Ela é menos comum de começar após os 30 a 40 anos de idade, mas ela pode começar a qualquer momento da vida. Mas isso é uma curva que faz isso, e ela atinge um pico na idade de adultos jovens. E aí tem uma pergunta justamente sobre crianças, da Beatriz, de Tupã, aqui no estado de São Paulo. O que fazer quando uma criança sente muita dor de cabeça? O que pode ser? Pois é, eu acho que para isso vale a resposta que eu dei agora há pouco. Eu acho que vale a pena procurar um médico. Embora a causa mais comum de dor de cabeça na infância, ao contrário do que muita gente pensa, não é a vista, não é o fato da criança estar na escola e estar forçando a visão. A causa mais comum é a enxaqueca, e é uma doença benigna. No momento em que a criança tem muitas crises de dor de cabeça e, portanto, está tendo impacto na sua vida, quer pessoal, quer na sua vida escolar, esse é o momento em que vale a pena procurar falar com o pediatra, eventualmente um neuropediatra, mas começaria com o pediatra, com uma conversa com o seu pediatra de confiança, para poder fazer um direcionamento do tratamento. É muito comum as crianças que têm muita dor de cabeça, elas estarem em famílias que também têm muita dor de cabeça. Então, às vezes, não sei se a Beatriz tem crise de dor de cabeça, mas a filha dela acho que tem, né? A criança, e da qual ela se refere na pergunta, mas no momento em que há um grande impacto da dor no dia a dia da criança, é o momento de procurar um médico, embora isso não signifique alguma coisa mais grave. Isso, pelo contrário, na maior parte das vezes são coisas benignas, são causas não sérias, mas que merecem um tratamento porque estão atrapalhando a vida da criança. Né? E a pergunta do Fernando, de Curitiba, Paraná. O que existe de mais eficaz atualmente contra a enxaqueca? É o médico, com todos os seus efeitos colaterais. Né? Existe hoje em dia um arsenal terapêutico que envolve desde orientações não medicamentosas, coisas ligadas a estilo de vida, controle de estresse, sono, alimentação regular, atividade física. Todas essas atitudes no dia a dia, elas têm um impacto na prevenção das crises recorrentes crônicas de dor de cabeça. Tá? E aí, em determinados momentos, em pessoas selecionadas que possam estar tendo um impacto maior, existem tratamentos para a crise de dor de cabeça. Então, o que eu faço na hora da dor? Pode ser um analgésico, pode ser um medicamento mais específico para enxaqueca, por exemplo. Mas existe uma terceira linha de tratamento, além das coisas de estilo de vida e da medicação na hora da dor, que é o tratamento preventivo. Então, o indivíduo que está tendo muitas crises, ele está muito vulnerável, por assim dizer, a que tenha crises com muita frequência, ele pode estar
pode ser candidato a um tipo de tratamento que envolve utilizar medicamentos todos os dias durante um certo período de tempo para que se reduza a chance dele vir a ter dor. Quer dizer, não é que ele está tomando remédio só na hora da dor de cabeça. Ele está tomando remédio para evitar que ele esteja suscetível às crises, aos desencadeamentos das crises. Então, aquele indivíduo, por exemplo, que está tendo crise quando dorme mal, por exemplo, e está dormindo mal com frequência e está tendo muita crise, de repente ele faz um tratamento preventivo, ele passa a dormir melhor, ele tem menos crises de dor de cabeça, e mesmo no dia que ele dormir mal, eventualmente, ele não está tão vulnerável a ter crise de dor. Então a estratégia do tratamento preventivo é reduzir a chance do indivíduo vir a ter dores. Então, estilo de vida, crises medicamentos para atuar agudamente na crise e o tratamento preventivo, eles vão compor um arsenal que o médico vai combinar, aí a depender do individualmente, ver o que é mais importante, caso a caso na consulta, para poder fazer uma proposta de tratamento individualizada. Né? O doutor falou em dormir mal, né? A Lucilene de Bauru, aqui também no estado de São Paulo, ela diz que muitas vezes acorda com dor de cabeça, pergunta se isso pode ser relacionado ao travesseiro. Isso é um dos grandes mitos, né? Na verdade, o travesseiro e o colchão, eles, na maior parte das vezes, não podem ser culpados, né? Isso só serve para vender travesseiro, né? Na maior parte das vezes, se a gente for pegar uma população de indivíduos que esteja acordando de manhã com dor de cabeça, isso pode ser indicativo ou de um sono ruim. Então, existem algumas doenças que elas causam um sono de má qualidade, por exemplo, como a apneia obstrutiva de sono, que eu acredito que deve ser um tema de vocês em algum momento, né? No programa de vocês. A apneia obstrutiva de sono, ela é uma das causas de dor de cabeça pela manhã, principalmente em indivíduos roncadores e obesos, e que têm sonolência diurna excessiva. Né? Existem outras causas, por exemplo, o próprio abuso de medicação analgésica pode eventualmente causar uma dor de cabeça pela manhã. Por quê? O indivíduo toma medicamento ao longo do dia, e aí chega à noite, ele dorme, e o analgésico perde o efeito ao longo da noite, então ele acorda de manhã com dor de cabeça. Isso é uma outra possibilidade. Outras coisas são quadros médicos que eventualmente atrapalhem uma boa fisiologia do sono. Então, indivíduos que estão muito estressados, ansiosos ou deprimidos, isso pode eventualmente corromper um sono de boa qualidade e levar ao aparecimento de uma dor de cabeça matinal. Existe, portanto, uma série de diagnósticos diferenciais, na maior parte das vezes não são coisas graves, mas o fato do indivíduo estar acordando pela manhã, vale a pena ter uma consulta médica, porque diversas condições podem estar por trás da dor de cabeça. Quer dizer, não é só tomar o analgésico e passar o resto do dia bem. Porque minha dor de cabeça é só de manhã e depois eu fico bem. Não. O importante é saber por que o indivíduo teve a dor de cabeça de manhã e tratar aquele problema que está por trás. Tá? A gente falou agora de estresse e depressão. Tem a pergunta do Alisson, de Guararapes, em São Paulo. Estresse da dor de cabeça, e aí a Nayara de Votuporanga e o Vitor de Goiânia perguntando se pode ser um problema psicológico. Isso é uma pergunta interessante. Na realidade, a gente sabe que para a grande maioria das dores de cabeça crônicas, e aí eu estou falando predominantemente da enxaqueca, e o estresse, assim como a ansiedade, a depressão, são fatores que são ligados ao processo de cronificação. O que significa isso? Ter enxaqueca de vez em quando é uma coisa que, por exemplo, em torno de 15% das mulheres do planeta tem. É uma doença extremamente comum. Um pouco menos de homens, mas principalmente mulheres, mas é uma doença extremamente comum. Só que essas pessoas têm dor de cabeça de vez em quando. Uma por mês, no período perimenstrual, pouco impacto, enfim. Esse grupo de 15%, em torno de 10 a 20% dele, em algum momento da vida, passa a ter crises muito frequentes, a ponto de, às vezes, ter dor de cabeça todos os dias. É o que a gente chama de processo de cronificação. Então, o indivíduo tinha uma enxaqueca eventual e ele passa a ter uma enxaqueca crônica. Esse processo de cronificação está relacionado a diversos fatores. Entre eles, a gente comentou bastante no programa a história do abuso de medicação analgésica, é um dos fatores que está ligado à cronificação. O abuso de cafeína também é uma das coisas que está ligado a esse processo de cronificação. E fatores
vamos chamar de psicossociais, né? Ou psicopatologia. Então a gente tem, nesse grupo que cronifica, uma incidência muito maior de estresse crônico, ansiedade, depressão. Isso não faz da enxaqueca uma doença emocional. Eu não gosto muito desse termo, falar que a enxaqueca é emocional, ela é psicológica, porque dá a impressão que é frescura. E não é verdade. Na verdade, isso são doenças, são condições médicas como qualquer outra, que precisam ser tratadas para que o indivíduo saia desse processo de enxaqueca crônica e volte a ter uma enxaqueca eventual com a qual ele talvez nem se preocupasse, nunca fosse ao médico. Dores de cabeça que não o limitem periodicamente, entendeu? A dúvida agora é do Vitor, de Goiânia, em Goiás. Dor de cabeça pode causar algo mais grave se não for tratada imediatamente? A gente viu no programa que pode ser um sinal de AVC, mas ele pergunta de outros problemas. Então, vamos lá. O importante aí é a gente entender o que eu já disse antes, que dor de cabeça é um sintoma. Dor de cabeça não é um diagnóstico de uma causa, de uma doença. Dor de cabeça é um sintoma. Então, para responder essa pergunta, a gente tem que entender o que está por trás da dor de cabeça. Se a causa da dor de cabeça for uma enxaqueca, por exemplo, a resposta é não. O indivíduo vai viver muito mal, mas ele não vai morrer por causa disso, a menos que se atire da ponte numa crise de dor. Por outro lado, se a causa da dor de cabeça for uma hemorragia subaracnoide, um acidente vascular, se ela for um tumor, se ela for uma meningite, isso eventualmente pode sim ser uma coisa que, se não for tratada a tempo, pode trazer consequências maiores. Então, não é a dor de cabeça em si, mas a causa que está por trás. Como que a gente faz, então, para diferenciar de uma causa benigna, como a enxaqueca, de uma causa mais grave? Eu diria que tem uma série de fatores, e aí é o médico que vai poder interpretar, mas, em linhas gerais, o aparecimento de uma dor de cabeça diferente, totalmente diferente da que as pessoas estão acostumadas a ter. O aparecimento de uma dor de cabeça súbita, abrupta, como se estivesse caindo um tijolo em cima da cabeça. Lembra do Renato Vilar, da novela? Você é mais nova, você não vai lembrar. Ele estava lá, o Tarcísio Meira tinha dores terríveis, ele estava conversando e de repente batia a mão na cabeça e como se tivesse explodido alguma coisa na cabeça. Então, essa é uma dor de cabeça súbita. Isso é igual a ir para o médico, para um pronto-socorro, porque isso pode ser alguma coisa mais grave. Então, o aparecimento de uma dor de cabeça nova, diferente totalmente, sobretudo se ela for uma dor de cabeça súbita. Uma dor de cabeça que se inicie, nunca teve, e começa com uma dor de cabeça nova após os 50 anos de idade. Lembra que eu disse que a enxaqueca acontece principalmente em adultos mais jovens. Então, uma dor nova que se inicia numa idade mais avançada também merece uma avaliação do médico. Né? E uma dor de cabeça que se associe a sintomas neurológicos outros. Então, o indivíduo está com dor de cabeça e está confuso, está com dor de cabeça e está com alteração de consciência, desmaiou, ou ele tem uma paralisia, ou uma dificuldade para falar, um borramento visual abrupto, ou uma febre com rigidez do pescoço. Todos esses sintomas outros associados à dor de cabeça podem compor um cenário clínico que indique que isso seja alguma coisa mais séria. Então, são as chamadas bandeiras vermelhas, ou os sinais de alerta para que o indivíduo com dor de cabeça tenha que entender que talvez não seja uma dor de cabeça benigna e não grave, e que precise de um auxílio médico mais urgente. E a pergunta agora é da Aline. Enxaqueca é mais frequente em mulheres? E por quê? E aí já pode emendar com a pergunta da Roberta, aqui de São Paulo. Qual a relação da dor de cabeça com a TPM? E da Ítala, de Teresina, Piauí. Se problemas hormonais podem causar dor de cabeça. Então vamos lá. A enxaqueca é sim mais comum em mulheres. E existem razões hormonais para isso. A gente sabe que o cérebro tem receptores para estrógeno. E a típica história da enxaqueca é uma mulher que começa a ter crises periódicas de dor de cabeça após a primeira menstruação, então após a menarca, e periodicamente ela pode ter crises que podem ou não ser desencadeadas pelo período menstrual. Isso pode fazer parte de um cenário clínico, de uma coisa mais ampla, de uma série de sintomas que acompanham o período perimenstrual, entre elas a dor de cabeça, e vão compor a síndrome de tensão perimenstrual. A enxaqueca,
quando ela é menstrual exclusiva, ela tem que se iniciar de 2 dias antes até 2 dias depois do início do período da menstruação, mas essa dor de cabeça é relativamente infrequente, porque normalmente a mulher piora na menstruação, mas ela tem outras crises fora também do período menstrual. Mas quando ela é exclusivamente no período menstrual, é importante dizer que isso não quer dizer que seja um distúrbio hormonal. Isso é simplesmente parte da fisiologia normal da mulher de ter oscilações periódicas nos seus níveis de hormônio. E a queda do estrógeno que acontece no período menstrual, fisiologicamente, para todas as mulheres normais, isso é um deflagrador de crise. Como é para outras pessoas o jejum, ou comer demais, ou dormir pouco, ou o estresse. Quer dizer, isso entra como um desencadeador. Problemas hormonais, eventualmente, podem ser desencadeadores de dor de cabeça, mas não são as causas mais comuns. Então, eu acho que cabe uma conversa com o ginecologista também, mas na maior parte das vezes a gente não fica fazendo tratamento com hormônio para tratar a dor de cabeça, porque isso não é uma coisa comum. Ao longo da vida da mulher, ela pode ter mudanças do seu perfil de desencadeamento de crise, se tomar pílula, por exemplo. Algumas melhoram, outras pioram, algumas ficam igual. E na gravidez, a história típica é que as mulheres costumam melhorar. A gravidez costuma ser um período maravilhoso para as mulheres, né? Eu tenho um desenho que mostra uma série de mulheres, uma mulher com um monte de filhos, assim, um atrás do outro, uma escadinha, e ela dizendo para a amiga, meu médico falou que esse é o melhor tratamento para as minhas enxaquecas. E é verdade. Boa parte das mulheres melhoram muito durante a gravidez. Depois pioram no pós-parto. Tá? Na menopausa também costuma dar uma certa melhorada. Então isso é o típico da enxaqueca ao longo da vida da mulher, né? Embora ela não seja uma doença hormonal, ela é uma doença com desencadeadores hormonais. Tá? E a dúvida agora da Ana Marília, João Pessoa, Paraíba. Quer saber se dor de cabeça provocada por sinusite é melhor tomar comprimidos analgésicos ou inalantes? E aí a gente pode falar da diferença entre essa sinusite e a enxaqueca. Então, vamos aproveitar para esclarecer de uma vez por toda esse mal entendido. Veja, sinusite é uma doença que, quando dá dor de cabeça, é uma doença aguda. É uma doença que é uma infecção dos seios da face, pode ser um vírus ou pode ser uma bactéria, que causa uma inflamação do seio da face e que dá dor de cabeça. Tá perfeito. Mas ela dá outras coisas. O nariz escorre, o nariz entope, dá congestão nasal, congestão do olho, pode dar febre, pode dar tosse. Quer dizer, o indivíduo tem todo um contexto clínico além da dor de cabeça. E isto é uma doença aguda que aconteceu naquele momento. Depois que tratou, passou ou sozinho, ou porque tomou remédio, antibiótico, etc. Você tratou a causa da dor de cabeça, que é a inflamação, a infecção do seio da face, a dor vai embora. A maior parte das pessoas, de onde que vem a confusão? Que as pessoas acham que dor de cabeça que recorre ao longo do tempo e dói aqui na frente é sinusite. Mas não é. Na verdade, se não tiver esses outros sintomas acompanhando, sintomas esses que vão ser decorrentes da inflamação, então nariz congesto, tosse, congestão nasal, congestão do olho, febre, etc., muitas vezes a gente não está falando de sinusite. As crises recorrentes podem ser outra condição, como, por exemplo, a enxaqueca. Então, é muito comum ter essa confusão, porque é meio mito que as pessoas entendam que dores de cabeça recorrentes nessa região, elas são sinusite. E a gente chega num ponto em que as pessoas falam, eu sofro de sinusite. Mas como assim sofre de sinusite? É a mesma coisa de dizer, eu sofro de gripe. Eu sofro de pneumonia. Veja, todas essas situações são doenças agudas. Até existe a sinusite crônica, mas a sinusite crônica, em geral, ela não é uma causa de dor de cabeça crônica. A causa mais comum de dor de cabeça crônica é a enxaqueca. Então, voltando só para finalizar essa questão sem muitas confusões, ambas as condições, tanto a enxaqueca quanto a sinusite, elas dão dor de cabeça. Mas a sinusite é uma dor de cabeça que acompanha uma série de outros sintomas e ela é aguda. Ela não costuma ser uma coisa que acontece 3 vezes no mês, 2 vezes no mês. Você pode ter lá 2 por ano, né? Ou, sei lá, não sei qual que é a média de um indivíduo ter inflamação dos seios da face. Já aqueles indivíduos que têm dor muito frequente, sobretudo que não estejam relacionadas a esses outros sintomas, provavelmente isso não é sinusite, isso é só um equívoco no diagnóstico. Tá?
Doutor Marcelo, obrigada pela participação aqui. Obrigado a você, obrigado a todos. A gente conversou agora com o neurologista Marcelo Calderaro. Você confere esse vídeo na nossa página na internet, g1.com.br/bem-estar. Pode continuar mandando suas perguntas. O programa vai ao ar sempre de segunda a sexta, às 10 da manhã. Até logo.